apresentação do estágio obrigatório de anos iniciais. Acadêmico, a disciplina, a área de concentração e a influência positiva no lúdico da educação é o tema. Justificativa. Esse estágio tem como finalidade demonstrar que a integração da ludicidade. Eu preferi fazer o estágio em meio à ludicidade, pois eu acredito que a ludicidade ela é como se fosse uma ajuda na educação, onde os alunos conseguem aprender brincando, e isso causa não tem aquela relutância das crianças até mesmo em matemática, porque matemática é uma matéria onde a maioria dos alunos não gostam, e com a ludicidade acaba sendo uma coisa mais leve e descontraída, né? Ali eu tenho a justificativa sobre a ludicidade, que ela é uma ferramenta que revela como uma estratégia, o que eu falei, que ela acaba capacitando os alunos a construir e expandir seus conhecimentos. A criança em si, ela não consegue entender que ela está estudando, ela acha que ela está brincando e ao mesmo tempo ela está aprendendo muita coisa. Isso que é o legal da ludicidade. Os meus objetivos. Meu objetivo primeiro era colocar em prática o aprendizado por meio da ludicidade. Então eu fiz 3 planos de aulas que usam a ludicidade, cada um de uma matéria, para mostrar que a ludicidade pode ser feita em qualquer matéria, tanto matemática quanto português, geografia, história e ciências. E foi bem legal e participativo das crianças. A ludicidade também aumenta a motivação e a participação, melhora a aprendizagem, ajuda na habilidade cognitiva, motor e social, porque eles acabam tendo que brincar juntos, né? Ter esse convívio, essa socialização. O lúdico é uma ferramenta muito poderosa, que ela ajuda na eficácia da educação. Então, talvez algum tema que seja meio difícil de explicar, na ludicidade ela acaba sendo mais interessante, mais tranquila. Ela é bem importante. Aqui na fundamentação teórica eu coloquei alguns pontos. Alguns pontos importantes e sobre o que eu encontrei na internet sobre a ludicidade, como ela é feita, ali em forma de brincadeira, jogos artísticos, atividades artísticas, enfim, várias coisas. Aqui eu estou falando sobre o estágio, a importância do estágio, que ele é uma oportunidade para a gente aplicar os conhecimentos nossos que a gente aprende em sala de aula, porque a gente sabe que existe uma diferença entre teoria e a prática, né? E a prática é bem importante também. Ali tem também o que a gente pode fazer para fazer um estágio mais eficaz. Minhas observações, eu não deixei muito porque no meu paper eu coloquei bastante sobre a observação, então aqui eu coloquei um pouco um pouco menor assim sobre. A observação foi bem tranquila, a rotina deles é calma. Eu fiz o estágio na escola Anchieta SIC, que é próximo à minha casa. O meu objetivo era fazer no lúdico. Eu planejei 5 aulas da regência, uma de cada matéria. Eles gostaram bastante, foi bem legal. A turma deles lá, eles são 7 crianças, então é uma turma bem pequena, mas também deu para fazer bem legal as aulas, não teve assim problema pela quantidade de alunos.
Talvez eu acredito que se fosse numa turma que tivesse muito mais alunos, teria sido mais caótico, assim, mas como eram só 7, foi bem tranquilo. Desculpa a minha câmera tremer, mas eu não sei o que acontece. Aqui eu realizei os planos de aulas com a ajuda de exemplos tirados da internet. Eu usei muito Pinterest, que aparece lá as aulinhas. Eu também usei bastante ajuda da apostila dos alunos mesmo, porque a professora me mostrou algumas coisas, eu tirei alguns exemplos e tudo mais para poder bolar essas 5 aulas que fossem lúdicas, mas que também tivessem algum conteúdo importante para passar. A primeira aula eu fiz de matemática, que a gente representou produtos, então eu entreguei dinheirinhos de mentira, moedinhas, e daí eles fizeram como se fossem comprar as coisas, e daí um comprava, o outro dava o troco, então teria que fazer a soma de divisão, subtração, adição. Foi bem legal. Eles gostaram bastante, eles até queriam brincar bem mais, e quando deu o horário a aula que eles tiveram que parar, eles ficaram até, queriam fazer de novo, queriam brincar mais, eles gostaram bastante. Na segunda aula, eu coloquei os alunos num jogo de stop, que é um jogo que eles gostam bastante de brincar. Mas o meu stop, ele era mais diferente, assim. Ele era sobre os verbos e, e foi bem legal, assim, porque a gente fazia o stop né? Escolhi uma letra e eles tinham que fazer os verbos lá. Eles gostaram bastante também. Ficaram um pouco confuso, porque como o verbo é uma coisa meio complicada, eles acabaram, né, meio que travando um pouco para escrever, mas daí depois da primeira, segunda rodada foi bem legal. Eles pegaram o jeito e foi bem rápido. Na terceira aula eu fiz geografia, então eu levei um mapa desenhado assim, numa cartolina, num papel daqueles durinho, né? Então eu fiz um mapa para cada. Fiz tampinhas de garrafas com as siglas, então eu colei as siglas em cima. E cada região de estado eu coloquei uma dica assim bem sucinta, mas que eles entendessem o que era. E daí eu entreguei as tampinhas e eles tinham que montar e colocar cada tampinha no seu devido estado. Eles gostaram bastante também, tiveram até assim um jogo quem colocaria mais rápido, quem terminaria mais rápido. Foi bem legal. Eles se divertiram bastante. E na quarta aula a gente fez sobre história. Então a gente fez um quebra-cabeça, um jogo da memória com imagens de figuras históricas e nomes, né? E na outra cartinha havia o fato que essa figura havia feito. Então foi um jogo eu também confeccionei esse jogo. Eu até esqueci de guardar, porque eu devia ter guardado para mostrar como era. Mas os alunos acabaram ficando com eles. Então eles deixaram guardado na sala, que eles queriam brincar mais. Todos os jogos, o jogo de geografia quanto de história, eles ficaram para eles. Então acabou que ficou lá. Mas eles gostaram bastante. Tinha figuras históricas que eles não conheciam. Então foi uma boa oportunidade para eles conhecerem naquele momento, entenderem quem era, o que ela havia feito, que a figura havia feito. Foi bem legal. No quinto dia, que daí foi aula de ciências, a gente fez sobre as fases da Lua. Que daí não era só, qual as fases. A gente fez uma experiência que usamos lanterna, uma bola de isopor e 3 alunos. Um ficava com o lápis, uma com a lanterna e uma com a bola. A gente foi girando e foi vendo como a luz direcionada à bola que
era a lua, né? Ela ficava com a luz, então a gente viu as fases daí. Porque eu expliquei primeiramente que a lua não tem sua própria luz, que, né, etc. E daí a gente fez essa experiência, eles gostaram bastante, a gente repetiu algumas vezes, até eles entenderem bem as fases e tudo mais. Eu acho que foi bem produtivo. A gente se divertiu bastante. Aqui a vivência, né? É o que eu acabei de falar. Assim, na minha experiência, eu gostei bastante. Foi muito essencial para mim, porque assim, estar dentro de sala, ser a professora, participar de uma regência é uma coisa muito importante. Eu achei muito interessante, achei bem legal. Fiquei bem nervosa nos primeiros dias, aí assim no terceiro e quarto e quinto eu já tava mais tranquila, já tava com mais. Ajudou bastante também, porque era uma turma pequena, não era uma turma muito grande, tem tudo mais. A professora também foi bem legal assim comigo, foi bem compreensiva, me ajudou bastante, então foi bem legal. Eu gostei bastante. Aqui é basicamente o que eu senti sobre o estágio, né? Aqui as referências, eu não usei muita referência porque eu usei mais questões assim no meio da observação que eu tive do, do colégio com o livro, as aulas mesmo eu usei a questão da apostila, eu vi algumas coisas, me baseei dali. É isso, aqui eu ponho o link da apresentação, espero que tenha sido explicativo. Gostei bastante de fazer o estágio, achei muito legal. Dá aquele gostinho de, né, um dia serei eu, é bem legal e achei bem divertido, bem gostoso assim. Espero que se um dia eu entrar e ter uma turma, que seja uma turma pequena e tranquila, igual essa que eu fiz o estágio, que eles eram muito legais, muito tranquilinhos assim.